Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. E o tema dessa aula é climatologia. Você sabe quais são os elementos do clima? Não? Então fique aí e assista o episódio. Fala galera, vamos a mais uma aula do nosso canal. E o tema dessa aula é climatologia. Nós vamos ver os elementos do clima. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e dê um like se você gostar dessa aula, ok? Então vamos lá. Os elementos do clima são os elementos que compõem o clima de todos os lugares do mundo. Quando nós vamos falar de um clima de um lugar, quando você vai saber um clima de um lugar, você precisa identificar esses elementos, porque é eles que caracterizam o clima dos lugares. Que elementos são esses? A temperatura, a umidade do ar e precipitação e a pressão atmosférica. Vamos ver então cada um desses elementos. O primeiro elemento do clima que nós vamos ver é a temperatura. A temperatura é a intensidade de calor existente na atmosfera que foi originada a partir dos raios da energia vinda do Sol. Esse aquecimento, esse calor do ar, ele não acontece na maior parte de forma direta. O ar não se aquece, na sua maioria, de forma direta a partir dos raios solares, a partir da energia do Sol. Esse aquecimento do ar, ele acontece principalmente de forma indireta. O que é isso? Primeiro, os raios solares, a energia vinda do Sol aquece as superfícies do planeta, aquece a superfície dos mares e oceanos e a superfície os mares, o continente, ele irradia calor para a atmosfera, então aquece a atmosfera. Então o aquecimento da atmosfera é principalmente de forma indireta, ele acontece principalmente de forma indireta. Primeiro aquece a superfície dos continentes e das águas, e esses então irradiam calor para a atmosfera, aquecendo. Uma coisa importante também em relação à temperatura é que ela é influenciada por diversos fatores, como a latitude. O que é isso? A latitude é, quanto mais próximo da linha do Equador, maiores são as temperaturas ao longo do ano, e quanto mais longe da linha do Equador, em direção aos polos, menores são as temperaturas, as médias de temperatura ao longo do ano. Outro fator que influencia também é a altitude. Quanto maior a altitude, então, menor a temperatura. E por último, outro fator importante é a maritimidade e continentalidade. O que é isso? Quanto mais próximo do mar, as temperaturas têm um comportamento diferente de quando você está longe do mar, no interior dos continentes. Então, estar próximo do litoral e estar longe do litoral também é um fator que vai influenciar na temperatura. Outro elemento do clima é a umidade do ar. O que é a umidade do ar? É a quantidade de vapor d'água existente na atmosfera em determinado momento. Essa umidade do ar, ela pode ser expressa de duas formas diferentes. Através da umidade absoluta, que é a quantidade de vapor que está na atmosfera naquele momento, que pode ser expressa em gramas por metro cúbico, quer dizer, quanto de vapor d'água está na atmosfera naquele momento. É uma medida de volume, é a quantidade de vapor d'água que está na atmosfera em determinado momento do dia, em determinado momento daquele período que está se observando. E você tem uma outra forma de expressar essa umidade do ar, que é uma forma mais conhecida, que é falada nos telejornais, na televisão, que é uma forma que é mais utilizada na sociedade no nosso dia a dia, que é a umidade relativa do ar. E o que é a umidade relativa do ar? Você com certeza já ouviu essa expressão, umidade relativa do ar, e as pessoas estão relacionadas à parte do tempo falando a umidade relativa do ar está em 20%, está em 30%, está em 40%, está em 50%, 70%. O que quer dizer isso? A umidade relativa do ar, então, mede a quantidade de vapor d'água na atmosfera até atingir o ponto de saturação. Mas o que é isso? Tá? Você
vai entender isso agora. Quando o ar atinge 100% da sua umidade, é porque ele atingiu o ponto de saturação, e aí a partir desse momento o ar ele vai possivelmente a qualquer momento mudar de estado físico. Então ele vai passar ou para o estado líquido ou para o estado sólido, dependendo da temperatura e das condições atmosféricas naquele local. Então o ponto de saturação ele vai medir até que momento o ar consegue ficar no estado de vapor, no estado gasoso. Quando esse ar atinge, esse local atinge o ponto de saturação, naquele momento o vapor d'água pode passar para um outro estado físico, ou para o estado líquido, ou para o estado sólido. Então, quando a gente fala de umidade relativa do ar, quanto mais próximo de 100, maior a quantidade de umidade. Então, se está muito próximo do zero, se está mais próximo do zero, é porque o ar está muito seco. E quanto mais próximo do 100%, o ar está muito úmido. Então, nas áreas onde você tem uma umidade do ar muito próximo de 100%, nesse local pode a qualquer momento começar a chover. Tá? Então isso é uma característica importante. Nos lugares onde você tem a umidade relativa do ar muito baixa, a probabilidade de chover é muito pequena. Então existe aí uma informação importante dentro dessa questão da umidade relativa do ar. Quanto mais próximo de 100%, maior a probabilidade de chover naquele local, ou de nevar, dependendo do local também. E quanto mais próximo de zero, o ar está seco, não vai chover, não vai nevar, não vai haver transformação do estado físico, porque a quantidade de vapor está muito baixa, de umidade está muito baixa. Uma outra questão, um outro aspecto que influencia na umidade relativa do ar é a temperatura. Quer dizer o quê? Quanto maior a temperatura naquele local, o ponto de saturação, o ponto para o ar saturar, ele vai ser maior. Então, para um local onde a temperatura está muito elevada, para aquela região atingir o ponto de saturação, você vai ter uma quantidade de vapor d'água muito maior para que atinja o ponto de saturação. Agora, se a temperatura está baixa, o ponto de saturação, você precisa então de uma quantidade de vapor d'água menor na atmosfera. Quer dizer o quê? Isso é uma coisa importante. Se você não está numa área de muito calor, umas temperaturas muito elevadas, o ponto de saturação é muito maior. Então, para o ar atingir esse ponto, o vapor d'água atingir o ponto de saturação, você vai precisar de muita quantidade de vapor d'água na atmosfera. Já se você está numa área de temperaturas baixas, para você atingir o ponto de saturação e aí o ar mudar de estado físico, o vapor d'água, né, mudar de estado físico, você vai precisar de um ponto de saturação menor, de uma quantidade de vapor d'água menor, então para atingir o ponto de saturação. Então existe uma relação entre temperatura e ponto de saturação e a umidade relativa do ar. Agora, a umidade relativa do ar e tudo que nós falamos agora está relacionado a um outro aspecto muito importante na questão climática, que é a precipitação. A precipitação é quando esse vapor d'água ele muda de estado físico. Essa água, então, que estava no estado gasoso, passa para o estado ou líquido ou sólido e se precipita na superfície. Nós vamos ver, então, que tipo de precipitações existem. Então vamos falar dos tipos de precipitação. Existem 3 tipos de precipitação da água na superfície terrestre. A chuva, quando a água cai em estado líquido, então a água passa do estado de vapor para o estado líquido num processo de fusão. A neve, quando a água passa do estado de vapor para o estado diretamente para o estado sólido, num processo de sublimação. No caso da neve, ela vai ocorrer sempre em lugares muito frios, porque para que haja essa transformação do estado gasoso para o estado
sólido, você precisa ter temperaturas baixas, temperaturas abaixo de 0 graus. E também para que essa precipitação ocorra na superfície terrestre, no momento que a neve começar a cair, a temperatura precisa estar abaixo de 0 graus para que ela continue no estado sólido e não acabe mudando de estado para o estado líquido. Então você precisa tanto ter uma temperatura extremamente baixa, abaixo de 0, no local onde ocorre essa passagem do estado de vapor para o estado sólido, mas também quando esses flocos de gelo, quando esses cristais de gelo começarem a cair, a temperatura também precisa estar abaixo de 0 para que eles acabem caindo ainda de forma sólida, não passem para o estado líquido. Uma terceira forma de precipitação é o granizo. O granizo são pedras de gelo que normalmente esse tipo de precipitação ocorre durante tempestades nas áreas tropicais, nas áreas quentes. O granizo ele é formado a partir de correntes de ar. Nuvens extremamente carregadas de umidade têm correntes de ar que levam gotículas de água das partes mais baixas da nuvem para partes mais elevadas. São nuvens extremamente grandes, extremamente verticais, e aí essas correntes de ar pegam essas gotas de água e levam para partes mais elevadas da nuvem, partes onde a temperatura está muito baixa, e nesses locais, nessas áreas, nessas regiões, essas gotas de água então passam do estado líquido para o estado de solidez. Ela passa do estado líquido para o estado sólido e começam a se precipitar. Durante esse momento que elas estão caindo, que elas estão descendo, outras gotas de água começam então a se juntar a essa gotícula inicial que se solidificou e começam a aumentar de tamanho dessa pedra de gelo. Por isso que quando você tem uma chuva de granizo, você tem pedras de diferentes tamanhos. Por quê? Porque inicialmente, quando essas gotas de água passaram para o estado sólido e começaram a descer, elas começaram a se unir, a se juntar, a se ligar a outras gotas de água e aumentaram o tamanho dessa pedra de gelo. Por isso que você tem nas chuvas de granizo pedras de gelo de tamanhos variados por causa disso, por causa dessa questão. Conforme vai havendo a queda dessas gotas de água que foram solidificadas, elas vão aumentando de tamanho ao se ligarem a outras gotas de água no momento que elas estão descendo, que elas estão se precipitando, ok? Então a chuva de granizo é uma chuva que vai ocorrer em áreas tropicais, em locais onde tem temperaturas elevadas, em períodos de tempestades. O último elemento do clima que nós vamos ver é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o peso do ar sobre a superfície terrestre. É a pressão exercida pelo ar na superfície terrestre. Existem dois aspectos que influenciam na pressão atmosférica: a temperatura e a altitude. O estudo da pressão atmosférica é muito importante para a definição, para a questão do clima. Por quê? Porque é a diferença de pressão atmosférica que dá origem aos ventos. Nós vamos ver como funciona isso. Então, nos lugares onde a temperatura está muito elevada, as moléculas do ar estão mais distantes, estão mais agitadas e por isso a pressão é mais baixa. Nos lugares onde a temperatura está baixa, as moléculas do ar estão mais juntas, estão fazendo um peso maior sobre a superfície e a pressão está alta. Então, isso tem uma relação direta com a movimentação do ar. O vento, como todos sabem, é o ar em movimento. E o vento sempre ocorre dos lugares de alta pressão para os lugares de baixa pressão. Então, o vento sempre vai ocorrer da alta pressão para baixa pressão. Por isso que a diferença de pressão é muito importante para a gente entender o clima, para a gente entender a dinâmica dos ventos, das correntes de ar que ocorrem na atmosfera da Terra. Por quê? Porque elas sempre vão ocorrer dos lugares de alta pressão para os lugares de baixa pressão. Então, esse é o primeiro aspecto importante que nós temos que saber sobre a pressão atmosférica. Nos lugares onde a temperatura é alta, a pressão atmosférica vai ser baixa. Nos lugares onde a temperatura é baixa, a pressão atmosférica é alta. E aí você tem, então, a lei dos ventos. O vento sempre vai soprar da alta pressão para baixa pressão. Isso é uma coisa muito importante. Outro aspecto que influencia a pressão atmosférica é a altitude.
Quanto mais próximo do nível do mar, você tem mais partículas do ar na atmosfera e maior o peso do ar sobre a superfície terrestre. Quanto mais você está numa altitude elevada, as partículas do ar diminuem e por isso a pressão atmosférica diminui. Então, a gente entende a partir disso que quando você está próximo do nível do mar, você tem uma pressão atmosférica maior. A pressão é maior. Quanto mais você sobe uma montanha, a pressão atmosférica diminui, porque tem menos partículas na atmosfera, partículas do ar. E aí, isso é uma coisa que a gente entende uma série de questões a partir disso. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade ou sentem dores quando estão no avião, porque houve uma mudança de pressão atmosférica quando você está decolando com o avião ou quando está descendo com o avião. Quando as pessoas vão jogar partidas de futebol em altitudes elevadas, como nos Andes, na Bolívia, no Peru, no Equador, nesses locais você tem menos ar ou menos partícula de ar, o ar é mais rarefeito e por isso você tem menos atrito do ar, por isso a bola ela tem velocidades maiores, por isso que os jogadores sentem maior dificuldade de respirar, porque as partículas de ar têm uma quantidade menor e o peso do ar, a pressão do ar é menor nesses locais, porque você tem menos partículas de ar na atmosfera, tá bom? Então esse é outro aspecto importante. Quanto mais próximo do nível do mar, maior a pressão, e quanto maior a altitude, a pressão atmosférica diminui, porque você tem menos partículas do ar, tá bem? Então, nós vamos ficar por aqui, ok? Espero que você tenha entendido esses elementos do clima que são muito importantes para a definição, para entender o clima dos lugares no nosso planeta. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você fique sabendo da novidade e até a nossa próxima aula. Saudações geográficas!